Olá, meus amigos, olá, minhas amigas e meus irmãos e irmãs, que eu tenho no meu coração. A todos os brasileiros e brasileiras que juntos, todos nós, como filhos desta pátria amada, chamada Brasil, temos passado por estas situações políticas, sociais, por esses descalabros, por estas discrepâncias raciais, sociais, por essas coisas loucas. E tudo isso por causa de um só sentimento: o amor ao dinheiro, o amor ao patrimônio, o amor à riqueza, não é? Quanta avareza, quanta ambição. Se pegarmos a cartilha da vida e voltarmos à escola da espiritualidade e olharmos as matérias que Deus nos deu e olharmos os conselhos que o papai e que a mamãe nos deram, os nossos antepassados, aonde estamos errando? Quais matérias estamos errando? E por que estamos sendo tão displicentes, não é? Humanamente falando, afetivamente falando. Quantas famílias, neste momento, estão se destruindo? Quantos amores e quantos... Eu prometo ser fiel a você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Quantos que nem chegaram perto da morte, mas os políticos e os religiosos deste país, desta nação, estão empurrando estes casais à morte. Estão separando pais de filhos, filhos de pais, porque não tem mais renda, não tem mais dinheiro, não tem mais comida para comprar, e se tem, está muito, muito, muito caro o arroz, o feijão, o óleo, o vinagre, a salada. Obrigado, Miriam, amor da minha vida. A carne, como chamamos a mistura, a conta de água, a conta de luz, está tudo muito caro. E aqui fica uma pergunta do irmão Ben a todos os irmãos evangélicos: aonde está o Deus falsamente, erroneamente, equivocadamente, mas de propósito, conveniente ao bolso dos pastores, dos padres, dos religiosos deste país? Aonde está esse Deus tão aclamado pelos bolsominions, pelos pastores que rodeiam o presidente? Aonde está esse Deus? Em meio ao caos social, familiar, político que nós estamos vivendo. Aonde estão as janelas dos céus, as bênçãos sem medidas que não se consegue ver na vida dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que fazem os propósitos mais surreais, absurdos e idiotas? Aonde está? Essa situação que o Brasil está vivendo, ela é a prova mais cabal. A situação de miséria,
a situação de fome, a situação de despejo, a situação de falta de moradia, a situação do número de doentes que estamos vivendo neste país, na Praça da Sé, nos terminais de ônibus da capital de São Paulo, Parque Dom Pedro II, Santana, Zona Leste, tantos pontos da cidade de São Paulo, hoje não estão mais cheios de passageiros, de trabalhadores, não estão mais cheios de transeuntes, cada um indo para o seu trabalho. Não! Evangélicos, abram os seus olhos. Estão cheios de pessoas, de pais de famílias, de mães de famílias. Eu vou só fechar aqui a janela um pouquinho. De pais de famílias que não aguentaram, não suportaram a opressão religiosa, não aguentaram a opressão política, de que tudo vai mudar, de que tudo realmente iria mudar. E olha a nossa situação. Culpa de ex-presidentes, culpa do atual presidente, culpa dos seus assessores, dos seus ministérios, e o pior de tudo, culpa dos cachorros, das hienas, das piranhas ensandecidas da religião, culpa dos abutres e dos urubus insaciáveis, das últimas gotas de sangue e suor, da carne, da gordura das ovelhas, chamada membrazia, membros de Deus, pertencentes a uma tal igreja de Cristo. Aonde nós estamos? Portanto, preste bem atenção nesta paraxá, neste alimento desta tarde. Preste bem atenção neste alimento desta palavra que vai abrir os teus olhos para que você, brasileiro e brasileira, não seja mais feito de tolo, de bobo, de otário, de imbecil. Não pegue o teu suado dinheiro que você conseguiu através de entrevistas, que você conseguiu através de sufocos e de dificuldades para permanecer na fila, para pegar uma senha lá no Vale do Anhangabaú, no mutirão de emprego, ou a demora, as dificuldades para tirar os seus documentos que a empresa exige, e ainda fazer a integração e vencer os dias de experiência para poder ter esse emprego digno que você tem. Portanto, eu quero que você preste atenção nessa live para que você saiba valorizar a cada centavo de um fio de reais que cai na tua conta com o teu trabalho, e mesmo assim com um salário indigno, um salário escravocrata que o Brasil paga para os seus brasileiros. Irmã Vilma, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe onde você estiver aí, em Mato Grosso, eu acho, com a sua filha, não é? Que tudo ocorra muito bem, que Deus abençoe vocês bastante. O irmão Elton também voltando para casa, que Deus o guarde na rodovia, que Deus o abençoe e o proteja. Então, hoje eu quero, nessa tarde, dar sequência à mensagem de ontem, para que você, brasileiro, eu não estou aqui passando uma mensagem religiosa para converter você à minha igreja, porque eu não tenho igreja. Mato Grosso do Sul, eu não tenho denominação.
Bem-vindos, meus queridos e amados filhos e filhas de Deus, da graça, desigrejados, desviados, que abriram os olhos e que foram libertos pela espiritualidade e caíram fora desses currais políticos disfarçados de religião, que caíram fora dessas gaiolas, que caíram fora desses caras que não ajudam, que mantém a pessoa doente. Quanto mais doente a pessoa tiver, mais motivo ele vai ter para dar apenas gotículas de remédio. Então, sejam bem-vindos nessa tarde e que o Eterno, que a espiritualidade, abra a mente de vocês. A minha missão é falar a verdade, falar a palavra do Eterno para você. Portanto, dispenso os telefonemas, dispenso os convites para ser pastor, bispo, sacerdote, reverendo, dispenso. Eu não pertenço a esse mundo sujo de vocês. Eu não sou hipócrita e eu não uso a Torá, a Taná, a palavra de Deus, o Evangelho para iludir, para sabotar qualquer pessoa em meio à sua carência psicológica, emocional, ou por doença, ou por falta de emprego, etc. Não. Eu vou mostrar para você como que a gente deve viver acreditando em Jesus, em Yeshua, em Yahshua, acreditando no Espírito Santo, como que Jesus trouxe essa maravilha para nós e como que os seus discípulos posteriores, apóstolos, eles investiram, eles aplicaram essa graça. Portanto, agora começa a segunda parte, a consequência da mensagem sobre semear ou semeadura. Vamos então à mensagem. Ontem nós aprendemos com Davi, com Salomão, nós aprendemos lá no livro de Levítico, Deuteronômio, o porquê que eu citei Levítico, não é? Associando as palavras de Jesus, você vai entender agora. Primeiro, que Jesus era judeu e ele usou esse trecho do Vaikra e do Devarim unicamente para colocar na cabeça das pessoas a maior doutrina em hebraico, a maior lekar, ou seja, aquela que desce do céu para os homens, para os seres humanos, que é a lei do amor. Vamos então agora nessa sequência falar sobre a semeadura, citando agora a parábola do semeador em Matiahu ou Mateus capítulo 13, o versículo 7 e o versículo 22. Então nós lemos assim o que está escrito lá no capítulo 13 de Mateus e versículo 7. Muito bem-vindo, querido e amado. Eu não vou exagerar não, tá? Mas tanto o Ivan Costa, na minha opinião, na minha cabeça aqui dentro, o Ivan Costa, o Alex Sampaio, a Vanilda e o seu irmão Elias, o seu marido Elias Paulo e tantos outros são grandes apóstolos que o mundo não vai valorizar mesmo, que o sistema não vai valorizar mesmo, porque são verdadeiros pregadores do Evangelho da graça de Deus, não é? Muito bem, olha só, Mateus capítulo 13 e versículo 7, Jesus ele acaba de explicar sobre a parábola. Eu acho que eu até tenho, não vou me demorar nisso, mas vamos ao que interessa. Bom, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Yeshua, quando eu falo Yeshua, é porque é o nome correto dele em hebraico, ok? Há variações, interpretações, há um esforço para transliterar, porque o hebraico não tem J, então Yeshua, Yahshua, há várias
interpretações, não é? Para se pronunciar o nome tão conhecido de Jesus, tá bom? Mas para que você aprenda, ok? Mas para Deus também isso não tem nem muita relevância, porque tem tanta gente que pronuncia o nome correto, ou Yeshua, ou Yahshua, e não vive nada a essência do que ele ensinou. O que Deus mais quer de nós, o que a espiritualidade mais quer de nós, não é que nós compramos uma cartilha, uma didática, não, é assim, assim, assado, não. O que o Senhor quer é que nós compramos a lei do amor, e ponto final, e ponto final. Pragmatismo, sectarismo, deixa para os religiosos, não é? Sabe por que eu falo isso? Porque olha só, aqui na carta de Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago, cadê o Tiago aqui? Aparece Tiago, vamos ver aqui, Tiago, se eu não me engano, é o Tiago, capítulo 1 de Tiago, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, sem mancha, sem corrupção, sem acordeões, sem acordos, sem ligações políticas e sujas, não é? Sem competições. A religião pura, sem um querer tomar o canal do outro, oferecendo milhões para diretores da Band, para diretores de canais abertos, como tem a disputa feia, a guerra entre R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro e Silas Malafaia, não é? Essa disputa louca. Por que eles querem tanto um canal de televisão? Você acha que é para evangelizar? Você acha que é para salvar almas e vidas para o reino de Deus? Não. É o poder do marketing. É o poder, obrigado, querido apóstolo Ivan Costa. É o poder por ter compartilhado. É o poder do marketing, publicidade, é o mercado financeiro, é a bolsa de valores. Quanto mais pessoas verem eles na televisão, quanto mais pessoas verem as pessoas que estão lá, muitas vezes, eu não posso generalizar, mas muitas vezes pagas, recebeu um cash, recebeu um dinheiro, um cachê ali, não é? Para dizer que foram curadas disso, para dizer que da noite para o dia eram mendigos, ficaram milionárias, porque isso é um chamativo, é uma isca que eles usam para chamar. Por isso que investem milhões, não do bolso deles, é claro, mas do teu bolso que é fiel, para estarem na TV, ok? Então assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Quem está falando isso? É o irmão Ben aqui? Não. Não, quem está falando isso? É o Papa? Não. Quem está falando isso? É algum líder religioso? Não. É um discípulo de Jesus, o apóstolo Tiago. É Tiago quem está sinalizando, é Tiago quem está dando a assertiva, é Tiago quem está enfatizando, é Tiago quem está realçando, enaltecendo. É Tiago quem está sendo enfático em dizer que a verdadeira religião para com Deus e Pai é cobrar dízimos, ofertas, votos, propósitos, campanhas, cobrar por curas, por milagres, jogar na cara das pessoas que elas receberam uma libertação disso, uma libertação daquilo. Não. Colocar culpa nas pessoas, colocar peso, colocar responsabilidades de pagarem altíssimos aluguéis, altíssimas contas de água e de luz, de grandes garagens, ex-metalúrgicas, ex-teatros, ex-cinemas. O que a igreja evangélica tem feito no Brasil é destruir também os patrimônios culturais desse país, tomando teatros, tomando cinemas, a cultura popular. E aí quem paga o preço de tudo isso? O povão, o povo. É do bolso do povo
que vai sair um sustentáculo para pagar esses monumentos, esses prédios, esses impostos para a prefeitura de São Paulo, para o estado, para o governo. Sabia disso? É do teu bolso. Porque do bolso do bispo, do pastor, do apóstolo não sai um centavo. Então é Tiago quem está dizendo que a religião, que é uma palavra que vem do latim, que quer dizer religare. Tem alguém me ligando agora aqui. Só um minuto. Caiu a ligação. Ligação perdida, eu não vou atender agora. Tem uma missionária querendo falar comigo agora, não vai dar certo, não adianta. Eu não vou atender, missionária, eu estou na live. É um missionário, eu acho, que é lá do Nordeste. Então, é Tiago quem está dizendo essa palavra religião vem do latim, que é religar o homem de novo com Deus. Então, assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Entende isso? Guardar-se, pratique o amor e a caridade. Você quer entrar no céu, meu querido? Você quer ter um encontro com o Yeshua, Yahshua, ou com o Eterno, ou com os anjos? Você quer encontrar os seus parentes depois que você fechar os olhos nesta vida? Você quer estar bem? É só você praticar o amor. Acabou. Você não precisa dar dízimo, nem precisa se batizar nas águas. No meu canal do YouTube está falando sobre isso. Nem precisa tomar sangue de Jesus. Você virou vampiro agora? O cristianismo virou agora, Jesus virou um conde Drácula. Você precisa tomar sangue de um morto, né? Esse vampirismo, essa feitiçaria toda, você não precisa de nada disso. E nem comer carne de morto, não é? Você virou pigmeu agora? Então você não precisa de nada, você virou morcego, não é? Você precisa só da vida. Essa essência, essa energia que o Eterno deu para todos nós. Lembramos do livro de Bereshit, de Gênesis. Você acredita? Beleza, se você acredita, então lembra que lá no Gênesis diz que os Elohims, ou Elohims, eles sopraram com violência o Ruah, em hebraico, fôlego de vida. Usemos esse fôlego de vida, usemos então esse fôlego de vida que gerou a Nefesh, em hebraico, espírito, e consequentemente a mente, pneuma, alma vivente. Ok? Você já recebeu a graça, você já recebeu a salvação neste ato da criação. Muito bem? Portanto, a religião pura e imaculada, ou sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem acusação, sem escândalo, sem remorso, sem pesos e consciência. Quem criou a maioria dos pecados foi a religião. Quem impôs a maioria dos pecados foram os homens, sabe? A palavra pecado vem do hebraico, quer dizer que se pronuncia ret, ou ret, que quer dizer erro. Eu tenho uma arma na minha mão, eu vou apontar, eu tenho que mirar no alvo. A igreja evangélica tem cometido pecado todos os dias. Os leigos, os cristãos, os católicos são pecadores todos os dias da vida de vocês, porque vocês erram o alvo. A palavra boa tarde, que Deus te abençoe, Ricardo Teixeira, seja bem-vindo. Vocês erram o alvo. Mas como assim? O mensageiro da luz, o irmão bem, como que é isso aí? Está falando que os evangélicos e os católicos pecam todo dia? Pecam, porque o alvo a ser destruído é o Satanás, é o demônio, é o mal, é essa energia ruim, que não é um ser de rabo e chifre com asinha, que encosta nas pessoas ou incorpora, mas são os sentimentos humanos. Conforme Gálatas está escrito: prostituição, avareza, mentira, ódio, roubo, furto, assassinato, sabe? Enganação. É isso. E vocês erram o alvo. Vocês de novo pegam o alvo como os Yahudins, como os judeus,
não é, do segundo templo, como os judeus, os fariseus, saduceus daquele tempo, ao invés de acertarem o alvo no verdadeiro Satã, que era a corrupção dentro do templo judaico, dos fariseus ruins que comiam o dinheiro das pessoas, eles miraram no alvo Cristo. Miraram no alvo Cristo. E o que é que eu digo nesse momento? Ainda os cristãos continuam batendo, continuam agredindo, continuam açoitando a Jesus Cristo. E continuam dando toda a liberdade, todo alvará de soltura, todo o perdão, todo indulto ao Barrabás da vida. Já visto aqui algo que você não sabe, que o nome de Barrabás também era Jesus. Yeshua Barrabás. Sabia disso? Não foi à toa que Barrabás apareceu naquele cenário, que também representava um salvador do povo. Matava os romanos em prol de uma revolução política contra o Império Romano ali. Então, nós ainda continuamos pecando, e pecando muito feio na sociedade de hoje. Há muitos séculos, ou praticamente quase 1000 anos de pecado, pisando em Jesus, adorando o homem, adorando a mulher, adorando falsos apóstolos e não cumprindo a lei do amor. E é por isso que essa sociedade está perdida no vácuo, miserável, sem afeto, sem amor, egoísta, e ao invés de dar semente, ao invés de abençoar o irmão ao lado, eu vou explicar para você esse segredo maravilhoso, esse segredo fantástico, que é se colocar no lugar do outro. A igreja nunca vai ensinar isso para você. A igreja vai ensinar você a se colocar no lugar dela, da placa, do CNPJ, das contas que ela tem para pagar. No meu canal do YouTube, eu exibi um vídeo que me deu nojo e vergonha, onde a que se diz episcopisa, bispa Sônia, ela exibe no seu culto, na sua sede, ela coloca lá no teleprompter, no telão, todas as contas e valores das transmissões via rádio e TV, os valores absurdos de milhões de reais. E ela insufla, ela tenta colocar na cabeça dos membros que essa conta é a membresia que tem que pagar. Lia, Deus abençoe você e o seu amor, a sua vida. Muito obrigado pela sua participação hoje. Fiquei muito feliz ontem, viu? É verdade. Olha, um homem sem uma mulher de atitude, de fé, não é? Vamos colocar por terra aquela coisa paulina e machista, né, Lia? De que o homem é a cabeça da mulher. Isso não existe. Só existiu na cabeça de Paulo por causa da sua herança judaizante e machista. Mas, na verdade, a cabeça do homem é a mulher, não é? E eu já expliquei em outras lives a grande profundidade da essência desse ser chamado mulher, do sexo feminino, o poder espiritual que esse ser chamado mulher tem, não só na vida do homem, mas no planeta inteiro. Você quer saber quem é a vida? A vida é a mulher. Porque somos gerados dela, entendeu? É maravilhoso, é uma coisa muito profunda, tá bom? Muito bem, então, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando você pratica o amor, quando você pratica a lei da semeadura, né, como me foi dado esse feeling da espiritualidade por esse lindo casal que é o Elton e a Vilma, fale sobre semeadura. É por isso que eu estou falando, é a segunda transmissão sobre
a lei da semeadura. Quando você pratica a lei da semeadura, e essa lei é espiritual, ela vem desde o Velho Testamento, sabe? Nunca desamparar o órfão, a viúva, o estrangeiro, não é? Nunca. Porque o evangélico, alguns, né, tem essa mania. Não, ele só vai ajudar quem é o irmão da igreja. Não, aqui é só para quem... Você quer ajuda? Tá, primeiro você tem que se batizar, se converter, seguir a doutrina, aí a gente te ajuda. Isso não é amor de Cristo. Isto não é agape, do grego. Isto não é amor espiritual. Não é amor de Deus. Sabe? O amor de Cristo é incondicional. Cristo não olha as pessoas como você faz na sua denominação. Ok? Guardar-se incontaminado do mundo. Que mundo é esse, gente? Que Jesus, Yeshua, pede para que nós nos guardemos incontaminados. É o mundo da fofoca, da inveja, da raiva, do ódio. É um mundo do egoísmo. É um mundo do condenar o outro por ser assim, por ser assado, por não ser da minha igreja. É o mundo da bitolação, da fanatização religiosa. Ok? Muito bem. Isso só para explicar a questão da religião. Portanto, agora a gente volta, não é, aqui para essa mensagem bonita. Semeadura, semente, semear, envelope, dízimo, oferta, donativo, propósito, sacrifício. Você já perguntou para o seu pastor, para o seu líder, para onde vai toda a grana que você investe lá? Aí ele vai falar água, luz, não é? Porque a igreja, quando ela é aberta no cartório, ela é aberta como uma instituição filantrópica. Que de filantropia não tem nada. A palavra filantropia vem do grego, quer dizer amor à humanidade. Olha que bonito isso, né? Portanto, o governo, a lei, ela dá essa livre aquisição da igreja. Ela dá esse desconto. A igreja não paga imposto. Como você paga. Você que tem os seus... a Lia, por exemplo, que tem o salãozinho dela, que tem o comércio dela, não é? E graças a Deus é bem sucedida, pela graça de Deus, nunca falta cliente. E tantos outros que têm o seu comércio, mecânica, funilaria, mercado, bar, padaria, lanchonete, pousada, todos pagam impostos, tributos altíssimos. Pela lei, as concessionárias de energia cobram ou R$100 a mais, se não me engano, porque trata-se de um ponto comercial. Então, quem tem um comércio não paga a água o mesmo valor que um cidadão comum, que um civil comum, e nem a luz. Agora, você imagina, a igreja evangélica, o prédio da igreja, o terreno da igreja, é isento. Você sabia disso? Me parece que é isento de alguns encargos de tributos, IPTU, algumas coisas assim. Então, se é isento, por que tanta pedança de dinheiro desse jeito? Porque a conta é alta, a água é alta, né? E uns pagam um aluguel. Mas a gente precisa parar e pensar e fazer uma conta, fazer uma equação, uma matemática e ver quanto de dinheiro que está entrando nesse lugar, o quanto está sendo redistribuído como um fundo de renda monetária, financeira, e como que isso está atingindo a vida dos membros. Essa moda, essa realidade de pastor, presbítero, missionário, evangelista e apóstolo ficar chegando na porta da igreja ou no estacionamento com escolta armada, com carrão, não é? Blindado, ou vir de helicóptero, ou ter a sua casa muito bem estabelecida, sem o cara nunca ter trabalhado, CLT registrado na vida, porque homem de Deus tem que viver bem. Todos somos de Deus, todos viemos dele, todos temos que viver bem, não é? Essa história tem que acabar, porque o que acontece na política acontece dentro da política da religião. Sempre é o povo que paga.
Sempre é o povo que sustenta. Isso está errado e eu vou provar para você dentro da Bíblia que você tem, com as palavras do mestre. Para o judaísmo foi um dos maiores rabinos que teve, mas pagou o preço porque abriu a boca. Jesus. Vamos ver o que Jesus ensina sobre a semeadura. Olha só, eu vou pontuar 2 versículos dessa parábola da semeadura para que você entenda, tá bom? Mateus 13, 7 e 22. Capítulo 13, versículo 7 e versículo 22. Olha só, no grego está escrito assim: Alos pipiton epi akantakai, akanta anabaino, kai autos apopnigo. Quer dizer o quê? Outra parte da semente, o semeador foi e deixou cair as sementes. Outra parte, Jesus está dizendo, outra parte ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram, ok? Acanta em grego espinhos, não é? Abainou, cresceram, e aponigou, sufocou, sufocar, abafou. Preste atenção nisso. A segunda parte que eu quero mencionar desse capítulo 13 sobre a semeadura é o versículo 22, que vai dizer assim. Eu tenho aqui marcadinho, que eu não posso, que eu esqueço as coisas, não é? Então, a segunda parte vai dizer assim, em grego semente ou semeadura é espeiron. Então começa assim, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ó, em grego está espeiron, eis acanta etirroutos acouo, logos kai merimatoutou auon kai, apainten ploutos simpnugo, logos kai gnomai acarpos. Ou seja, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e se torna infrutífera. Guarda bem essas palavras em grego. Vejamos, meus queridos e amados, irmãos e irmãs, senhores e senhoras, brasileiros e brasileiras, o que estes homens maus fazem com a vida de Deus em você, dentro de você. Apaten, quer dizer enganar. Merima, cuidados. Ploutos, riquezas. Aion, mundo. Ginomai, tornam. Acarpos, estéril, infrutífero. Como está a sua vida? Vamos ver agora a verdadeira semente, os seus frutos e bênçãos e viver o retorno dessas sementes. A primeira coisa a aprender é prestar atenção no que as Escrituras têm gritado ao longo da história bíblica até Yeshua. Presta bem atenção. Quando nós vamos falar do amor em amor, ou seja, o amor ao próximo, eu vou explicar para você a questão da semente que caiu nas pedras e ela até tentou crescer, mas ela morreu porque os espinhos a sufocaram, o sol queimou e não teve terra para a raiz, não é? Ela seguir o seu curso de raiz, pegar os minerais, a sua alimentação da terra, de uma boa terra, e crescer como uma grande árvore,
dar o seu fruto, ter a sua força de caule, de galhos e folhas saudáveis e dar o seu fruto, ok? Agora, falando sobre semente, e a semente que Jesus está falando aqui é a palavra espiritual, a palavra do reino dele. Essa palavra semente, eu quero dizer para você que ela é conhecimento, ela é sabedoria, ela é luz que te liberta dos espinheiros, dos cactos cheios de espinhos. Esses cactos cheios de espinhos, você querendo ou não, são religiosos da vida de hoje, que a qualquer momento, quando observam que você está crescendo, fazem questão de serem pedras no seu caminho, para que você não aprofunde no conhecimento de Deus. Irmeniahu ou Jeremias 33:3 diz assim, eu vou ler para você. Opa, cadê o 33 aqui? Sumiu? Olha o que Deus está dizendo para o povo através do profeta Jeremias. Invoca-me, invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A maior dificuldade que eu vi no cenário gospel, evangélico ou católico é que a maioria das pessoas tem uma deficiência de por si próprio invocar Yahushua, invocar o Eterno, cujo nome não se fala, invocar o teu espírito, ter comunhão e contato com esse ser espiritual. Por isso que eu vou repetir de novo e enfatizar. Yeshua disse, quando você quiser falar, abrir a sua boca, quando você quiser jogar a sua alma, não pague dízimo, não pague dízimo, não vá à igreja, não confesse ao homem, não cumpra rituais, entra no teu quarto e em secreto, no segredo ali, fecha a janela, fecha a porta e em segredo, fale com o Pai e o Pai vai te ouvir. A maior dificuldade que eu vi no meio evangélico é a problemática do crer de verdade. Falar que crer é uma coisa. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em anjo, eu creio em Maria, eu creio... Você pode falar, você pode abrir a boca e falar que você acredita no que você quiser. Mas preste atenção. Há uma frase que Jesus, uma máxima que ele usa contra os fariseus, dizendo, realmente está escrito, seja bem-vindo, filho, o Pai te ama, cuida aí do nosso netinho que está para vir. E Jesus disse assim, uma máxima que ele diz aos fariseus, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, eu vou pontuar isso, a alma, o espírito, a essência, a metafísica desse ser espiritual está longe de mim. Eles têm o Torá, o Pentateuco, eles têm as palavras dos profetas, eles têm os testemunhos, os eventos extraordinários que eu fiz na Palestina, em Israel, no Golfo Pérsico, no Mediterrâneo, eles têm tudo. Mas o coração deles está longe. Tudo não passa de um fake news. Tudo não passa de um teatro. O Kippah, o Ta'alit, né? O Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai. Escuta, ó Israel, a voz do teu Deus. Que adianta cumprir todos esses rituais, matar carneiro, bode, matar boi, derramar sangue e aspergir sobre o altar, e na hora do vamos ver, ser ruim, ser egoísta, querer tudo para si? Isso foi o esgotamento do Eterno e que Jesus viu quando chegou ao templo.
os vendilhões, vendendo isso, vendendo aquilo. Ó, pega aqui a minha rolinha, pega aqui o meu tempero, né? O meu comilho, a minha hortelã, pega aqui a minha ovelha. E ele derrubou tudo aquilo, porque ele disse: está escrito que a casa chamada na intenção de ser do meu pai é para ser chamada casa de oração. Mas vocês se transformaram em covil de ladrões. O ladrão vem senão para quê, disse Jesus? Matar, roubar e destruir. Os ladrões de hoje, quer você queira ou não, acredite ou não, dê valor ou não, porque é mais fácil o ser humano ter uma inclinação para a mentira, para o ilusório, para a fábula, para a mitologia, do que para a verdade. É a grande dificuldade, é o ser humano encontrar Deus dentro de si, aonde Deus está. Por isso que ele fala para o povo de Israel, através de Jeremias: invoca-me. Invoca-me no dia da angústia, invoca-me, eu te livrarei, invoca-me. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, e mais, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu, pela misericórdia de Deus, venho aqui na live, quando o Ivan Costa, a Vanilda, o Elias Paulo, não é? O Orlando Bete, o Alex Sampaio, o Elton vem na live falar sobre graça, falar sobre essa liberdade que não é libertinagem, mas essa vida livre em Cristo, em Deus. Nós estamos transmitindo a você esse conhecimento, esse ocultismo que não tem nada a ver com gnosticismo escuso ou satânico, que não vai pender para aquele pensamento: ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, maldito o anátema seja. Mas segundo Coríntios também está dizendo Paulo que Satanás Deus segure anjos de luz para enganar aqueles. Não é isso. Ninguém que está falando para você negar a Deus, negar a Jesus, negar a sua palavra. Mas estamos sim incumbidos pela espiritualidade de dizer a você para negar o homem, para negar o cara. Olha, com todo o perdão e com toda a minha desculpa da minha alma, da minha vida. Se você ainda vai em um lugar onde você tem que tirar do teu bolso 10%, ou 20%, ou 30%, dar oferta, pegar envelope, fazer propósito, fazer isso, fazer aquilo, você continua enganado, enganando, você está gostando do negócio e você está ainda negando a graça, negando todos os sacrifícios, surras, pontapé, cuspe, chute e coisas horríveis que Jesus passou na mão dos romanos, que você nem sonha e nem sabe. Você ainda faz parte da galera crucificam. Você está entendendo isso? Tudo isso morreu na cruz. Tudo isso morreu no ato salvífico, no ato de Jesus na cruz. É por isso, ou você acha que ele falou à toa, jogou aos ventos, aos pássaros? Tudo está consumado. Acabou. Você não é mais dependente de lugar, de estado, de igreja, de religião, de doutrina, de batismo, de ceia, muito menos de dar dinheiro para essa cambada. Ok? Então veja. Agora, observe uma coisa. Observa o que Jesus está falando. E vou pegar esse aqui, ó. Primeiro eu vou pegar o de Levítico, ó. Observa como Jesus vai usar isso para falar sobre o amor. Essa live aí está muito profunda, fica aí, tá bom? No livro de Vaikra, em hebraico, escrito por Moisés, aí fica ao seu critério acreditar
se foi Deus que deu toda a literalidade, todo o texto de Vaikra, de Levítico para Moisés ou não. Mas lá no Vaikra, no Levítico, está escrito no capítulo 19 e versículo 18. Em hebraico está: Nankan kalnatar kalben an ahab kalrea kmo Yehová ou Adonai. Sabe o que está escrito aqui em hebraico? Eu traduzo para você. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, amarás o teu rea em hebraico, o teu amigo, o teu companheiro, o teu colega, outra pessoa, o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento que Yeshua, Jesus, vai repetir. Gente, é por isso que Jesus tomou porrada, tapa e apanhou. Porque segundo o legalismo de Moisés, da lei, por exemplo, se você estivesse no tempo de Jesus, estivesse caminhando na rua e uma prostituta encostasse em você, você teria que tomar banhos segundo o ritual do Levítico, porque você ficaria imundo, sabe? Agora, observa Jesus. Ela entra numa casa, uma prostituta. E há controvérsias que ela seja prostituta, mas tudo bem. Ela entra lá, ela chora aos pés de Jesus. Ela não só encosta, mas substâncias do seu corpo, a lágrima, cai na pele de Jesus, molha os pés de Jesus. Ela passa a mão, não é? Vai saber se não saiu catarro, porque quando a gente chora muito, sabe? Aquela coisa de congestionar tudo aqui, sai lágrima, sai catarro, sai baba, tudo ali na pele do santo de Jerusalém, do santo de Jerusalém. E ela toca com a sua mão, e ela beija, e ela enxuga com o seu cabelo, e Jesus ali. E a turma da Deus é Amor, da congregação, da Assembleia de Deus, dos santos do pau oco, a turma escandalizada. Meu Deus, uma prostituta entrou nessa casa e agora ele vai ter que tomar banho, vai ter que fazer todo um ritual para se tornar limpo de novo. Meu Deus, que escândalo! Ela não pode tocar em nós. Isso é a religião de hoje, não é? A religião que não aceita as pessoas, que não estende a mão, a religião que não aceita fulano por ser assim, por ser assado. Isso é a religião, é a coisa do homem. Garanto para você que não tem nada de Deus aí. Então, esse é o Jesus que eu quero te apresentar. Essas são as boas novas. Não é uma boa, não é uma nova, é nova e é boa. Evangelion no grego é boa, vem de Deus. Precisamos nos libertar. Eu vou estar perguntando se Jesus era casado. Olha, provavelmente, não é? Se a gente pegar pelo lado judaico da coisa, o irmão Ricardo, todo rabino deveria ter a sua mulher. Porque para o judaísmo, ter mulher e filhos era uma honra, era quase que uma imposição cultural, tradicional, social. Então, gerar filhos, gerar descendência, não é? E ter a sua esposa, que é a maior bênção do mundo, é ter uma mulher do lado. Mas, por outro lado, se nós pegarmos também como a questão do levirato, não é? Jesus cumpriu o seu levirato, o seu nazireato, não cortava os seus cabelos, até um certo período. Depois ele podia cortar o cabelo e seguir a sua vida normal. Então não podia beber, não podia ter relação sexual, vivia só para o eterno, só para Deus, segundo a tradição. Agora, se Jesus casou ou não, não está escrito, constado nos evangelhos. Haja vista que a Igreja Católica Apostólica Romana destruiu mais de 700 evangelhos, testemunhos literários escritos
não é? Vocês acham que somente 4 evangelhos são os 4 evangelhos verdadeiros? Se a gente pegar as histórias, vamos lá, a multiplicação dos pães, irmão Ricardo, quantas pessoas haviam ali? 5.000 pessoas, entre elas mulheres e crianças, e piriri, pororó, não é isso? Quantas pessoas viram de perto, foram testemunhas ocular, e ouviram, e viram, e quantas não puderam pegar e escrever? Olha, eu vi o tal jovem lá, aquele mestre, o rabino, o Yeshua, eu ouvi ele fazer isso, e guardaram. Presta atenção numa coisa que eu vou ler para vocês aqui. Se Jesus casou ou não, a gente não tem essa prova, essa certeza. Mas se ele casou, ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, porque nunca foi pecado se casar, nunca foi pecado relação sexual, nunca foi pecado ter filhos, nunca foi pecado ter desejo, prazer sexual, nunca foi. Para isso, o Cantares de Salomão, de forma bem poética, vai nos dizer coisas maravilhosas numa relação sexual entre a noiva e o esposo, etc. Mas o homem religioso, recalcado, o celibato, o celibatário, a freira, o padre, vai colocar o sexo como coisa imunda na Igreja Católica do 1º século, do 2º século, até proibir as mulheres, se fosse descoberto pela Inquisição, pelo padre inquisitor, os jesuítas da vida, a Companhia de Jesus, se fosse descoberto que a mulher teve, digamos assim, tesão, ou aquele prazer sexual de virar os olhos, misericórdia, ela era caçada, ela era presa, ela era torturada, como uma mulher, uma prostituta, ou como uma pessoa abominável. Isso é religião humana. Então, nada a ver. Se Jesus, primeiro que para ser rabino não deveria ter a sua esposa. Para ser membro do Sinédrio, deveria ter a sua esposa. Sabe? Para ser fariseu, deveria ter a sua esposa. Haja vista que alguns tiveram umas exceções. Há um debate aí de que Paulo tinha mulher, tinha filho e perdeu tudo. Perdeu tudo naquele tempo. E aí, nós vamos ver a palavra de Paulo. Porque lá em 1 Coríntios, Romanos 7, ele vai dizer que ele era solteiro para Deus. Então, na verdade, ninguém sabe nada. Nós vamos nos baseando nos escritos. Mas se Jesus teve mulher, sorte dele, bênção dele. Se tem filhos de Jesus no mundo até hoje, sejam bem-vindos e maravilhosos. Se tem descendentes, ascendentes, estão por aí. Ninguém sabe, só quem sabe são eles. E não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Quem vai falar sobre paixão, namoro, romance de Jesus são os livros apócrifos, não é verdade? Então, deixa eu só falar isso aqui, para vocês terem uma ideia de como que a coisa é. Evangelho de João, lá no final do Evangelho de João, olha só o que o apóstolo João, ele escreve no capítulo 21, viu, irmão Ricardo Teixeira? Ele escreve assim, no capítulo 21, e versículo 24 e 25, para vocês ficarem um pouco mais espertos e a mente, a visão evangélica abrir um pouco mais o horizonte, não ficar só que nem cabresto, né? Aquela coisa que põe no cavalo, é assim, né? Nem tudo é o que o pastor fala para você não, tá bom? Uns ensinam por ignorância mesmo, porque não tem faculdade, e outros não ensinam por maldade. Mas olha só, o próprio João, no capítulo 21 e versículo 24, vai dizer assim, o testemunho de João, o irmão Ricardo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Porém, ainda, olha o que o João está falando no último versículo do seu livro, Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 25. Olha o que está falando, irmão Ricardo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e todas
se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, como que você pode basear a vida de Jesus apenas em 4 testemunhos? E ainda diz a história, para quem estuda, que nem foram eles mesmos que escreveram, porque eles morreram 30, 50, 60, 70 anos depois que o general Tito invadiu Roma e destruiu o templo. Nessa, Jesus já tinha cantado para subir faz tempo. Você entende isso? Mas, quando Jesus esteve aqui, é muito pouco, né, registro sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, o seu namoro, a sua namorada, ou noiva, ou esposa. Não há nenhum problema e nem um erro em Jesus ter tido relação sexual, ter tido mulher. Isso não incorre em pecado. Pecado está na cabeça de retardado, de louco, de quem tem problema com sexo, de quem tem problema com sua sexualidade, de quem tem trauma, de quem passou por problemas. Ok? Esse é o problema do religioso, né? Os seus recalques da vida. Não tem nada a ver, ok? Nada a ver. Se fosse assim, então, vamos voltar para o Gênesis. Jesus poderia ter dito lá, Deus poderia ter dito lá aos Elohims, né? Vocês vão ter filho, mas vão ter filho da pedra, do pau, da madeira, da planta, da batata, não é? Não encostem um no outro. Não, ele diz, crescei e vos multiplicai-vos. Não tem nada relacionado a pecado sobre isso, entendeu? Mas, então, irmão Ricardo, é muito pouco, 4 evangelhos é muito pouco para termos uma biografia histórica realmente ali de quem foi Jesus, não é? E 4 evangelhos completamente adulterados pelos pais da igreja, adulterados por muitos teólogos, por muitos intérpretes, etc, etc, etc. Tá bom? Portanto, se houve tantas coisas que Jesus fez, como João diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, você imagina quantas pessoas que testemunharam as coisas que ele fez, a vida dele que ele levou, e quantos testemunhos foram registrados, guardados arqueologicamente. Eu ainda arrisco em dizer que muitos desses testemunhos que falam sobre a infância, a adolescência, ou que falam sobre a vida romântica de Jesus, ainda está guardado, ainda está escondido sobre camadas e camadas, toneladas de terra, conservados ainda, e que ainda vão encontrar em algum lugar, como encontraram no Mar Morto, encontraram em Qumran, encontraram em vários lugares. Ok? E é isso. 4 evangelhos, tudo mudado, tudo bagunçado, e colocaram de acordo com o que eles queriam. Bom, vamos seguir aqui. Presta atenção. Então, no livro de Vaikra 19, 18, o Levítico, lá está escrito: Nakan kal natal kal ben en arabá kal reá, Kimou Yehová Adonai. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Voltando, Jesus também, ele vai lembrar o primeiro mandamento e o segundo mandamento, né? Que é a oração máxima do povo de Israel, que é Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, ou seja, Devarim, que é Deuteronômio 6, do 4 ao 5. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. E esse versículo continua no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio.
amarás, ou seja, Arbar Yehová Elohim Lebar Nefesh Meod, ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Primeiro Jesus vai dizer isso: amarás o Senhor teu Deus. Jesus vai citar Devarim 6:4. Jesus vai citar Devarim 5. Ele vai citar Arbar Yehová Elohim Lebar Nefesh Meod. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele vai dizer, o segundo mandamento também é esse: Arbar Kal Reah Kemor Yehová Adonai, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, meus queridinhos e amados irmãos, veja só isso. Olha só. Quando que Jesus vai falar sobre isso? Se você pegar a sua Bíblia, tudo isso para você entender sobre a semeadura e o semear na vida das pessoas. Olha lá. Mateus. E os que são do sistema odeiam, detestam essas verdades, não é, gratuitas, essas mensagens que abrem os ouvidos do povo, os olhos e a mente do povo. Mateus 20. Opa, aqui. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e versículo 40. Ele vai dizer assim, em grego está assim: o basileus apokrinomai, o autos ereo, amen, ikmin iego, o bos ponhom, restauton mon elacristos adelphos emo ponhom. Ou seja, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembra que ele cita: amarás a Deus sobre todas as coisas, e depois amarás o próximo como a ti mesmo? Eis um novo mandamento vos dou. Ele inclui esses dois e torna um. Nessa passagem de Mateus 25, ele está falando que quando você dá um copo de água para uma pessoa, mata a sede dela, fisicamente, ou psicologicamente, emocionalmente. Quando você mata a fome de uma pessoa, fisicamente, da comida, da pão, da água, da sopa, ou uma cesta básica. Quando você dá roupa para essa pessoa, cobre ela do frio, cobre ela da vergonha, do nudismo, da miséria, da dignidade a ela. Quando você visita essa pessoa doente, no hospital, ou em casa, ou na rua, ou largado na sarjeta, ou no banco da praça. Quando você visita essa pessoa, até mesmo em cárceres, nas cadeias. Quando você faz essa obra social, ela não é apenas uma obra social. Ela não é algo que as pessoas ao seu redor estão vendo. Você não está fazendo aquilo para as pessoas verem. É muito mais transcendental e é muito mais profundo, é muito mais poderoso, é muito mais investidor
do que você pegar o teu dinheiro e socar na cueca de um Edir Macedo, e socar na cueca de um Valdemiro, e socar na cueca de um R.R. Soares, e socar na cueca de um João Ribe Palharim, e socar na cueca de um Silas Malafaia, e socar na cueca de um Abílio Santana, de um Marco Feliciano. É muito mais profundo do que isso, gente. Quando você faz isso com um ser humano, presta bem atenção nessa revelação espiritual. Você está fazendo para o próprio Deus, para o próprio Elohim. Quem criou aquela pessoa? Quem fez aquela pessoa? Quem permitiu que aquela pessoa, lá no oculto, no escondido, como diz Davi, Terrilim 139, quando eu ainda era informe, no oculto da minha mãe, quando eu ainda nem tinha osso, era cartilagem, era nervinho, veia, nem era feto, o Senhor já me conhecia. Então presta bem atenção que o ser humano, o nóia, o drogado, o mendigo da rua, o pobrezinho, ou o irmão que está desempregado, que está em situação difícil, eles não são porcarias do acaso, eles não foram feitos por diabos, demônios, eles não são resquícios, restos recicláveis do inferno. Eles não são nojo, eles não são a segregação social e econômica da sociedade. Eles são criaturas de Deus. Eles são filhos dos Elohims, filhos da espiritualidade. E quando você faz um bem a eles, você está fazendo um bem ao próprio Deus. Por isso que tanto o Pai, cujo nome não pode se pronunciar, mas chamamos de Yehová, Elohim ou Elohim, ele se coloca no lugar das pessoas, porque ele vai dizer sempre: vocês foram escravos no Egito, vocês sofreram, comeram o pão que o diabo amassou no Egito. Então não sejam arrogantes, soberbos, não pisem nas pessoas, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Entende isso? É por isso que ele vai dizer: ame o estrangeiro, o órfão, a viúva. Isso vai se repetir várias vezes durante todo o Velho Testamento, até chegar em Malaquias, em Zacarias, aonde os vagabundos, ordinários, sem vergonhas, mentirosos, que altos se arrogam, sacerdotes, sumos sacerdotes, Kohen, ou Gadol, ou bispo, missionário, apóstolo, presbítero, reverendo, padre, cardeal, arcebispo, se arrogam em dizer que são representantes de Deus na terra, mas o que era para ser partilha, o que era para ser koiné, em grego, comum, na comunhão com todos, é só para eles. Por isso que eles vivem nas suas casas episcopais, por isso que eles vivem nas suas moradias e ainda dizem: os meus bens que eu tenho não é meu, é de Deus, é da igreja, eu não tenho nada. Mentira! Usa o CNPJ da instituição filantrópica, que não é filantrópica, usa a placa, o logotipo, o CNPJ da igreja, usa todas as mordomias, os carros, a gasolina aditivada, compras disso em nome da instituição, mas usufrui de tudo, não passa fome e ainda investe em testas de laranja por aí, e ainda investe nas Ilhas Caimãs lá fora, ainda investe em redes de supermercado, em escolas particulares, em hospitais particulares, investe em bancos, criam bancos, investem em empresas de segurança, investem em tudo às escusas, nos nomes de laranjas ou de parentes e assim por diante. São mentirosos. Enquanto isso, nós vemos
Jesus na praça, doente, nós vemos Jesus passando fome, nós vemos Jesus em uma casinha de madeira, de taipas arrebentada, numa favela, numa comunidade. Nós vemos crianças que não sabem o que é um bombom, um ovo de Páscoa, não sabem o que é uma bolacha, um Danone. Nós vemos crianças descalças. Nós vemos pais e mães no Nordeste brasileiro sepultando seus filhos por inanição, raquidismo, fome, desidratação total, sepultando seus filhos nos quintais. Nós vemos casinhas de taipa, casinhas de madeira com os gravetos, aonde tem o barbeiro que vai picar esse povo e vai dar doença de chagas no coração deles. Nós vemos casas no Nordeste onde as pessoas, às vezes a cobra entra e morde, e envenena e mata as crianças. Enquanto os pastores das grandes cidades, das capitais, enquanto os coronéis do Nordeste, enquanto as famílias ricas, os políticos estão se gabando no dinheiro à torta e à direita, e assim é o nosso Brasilzão afora. É tanto dinheiro, são tantos bilhões que entram nesses lugares, que se a igreja fosse levar ao pé da letra tudo o que esse grande Jesus ensinou, talvez hoje não teríamos mais favelas, não teríamos mais saneamento básico, esgoto aberto, rato, ratazana, pernilongo, aquela coisa fétida, horrorosa. Talvez hoje não teríamos mais crianças e mães pedindo água, pão, moeda nos faróis da vida. Talvez hoje não teríamos mais dependentes químicos nas ruas de São Paulo e de todo o Brasil. Talvez hoje mais não teríamos jovens no mundo do crime. Não teríamos mais tantos dependentes químicos e nem bocas de fumo e nem biqueiras por aí. Não teríamos mais o tráfico imperando nesse país. Mas a igreja não está nem aí como o governo, porque quanto mais desgraça tiver, mais as pessoas vão procurar a igreja para receber libertação. E para isso as pessoas terão que pagar. É assim que funciona a lei do religioso, a lei do terno da gravata, a lei do glória a Deus, aleluia, a lei do Bíblia. Sem contar que grandes denominações, acumuladas com o tráfico de drogas, lavam todo o dinheiro da igreja com o tráfico de drogas. É uma coisa muito escusa e muito suja. Muito suja. E é por isso que o país está nessa força que está. E é por isso que eu venho na live perguntar para você que mantém eles evangélicos: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, aquele Deus que puniu Acã no deserto quando ele pegou algumas coisinhas dos moabitas e mandou matar Acã, mandou matar a sua família inteira, e a terra abriu e engoliu, sem Candatã e Abirão e o outro? Cadê esse Deus que não pune esses vagabundos da fé, que não pune esses malandros desse país? Cadê esse Deus que não pune um Silas Malafaia, que não pune um Edir Macedo, que não pune um Valdemiro mentiroso que vende feijão para o povo a R$1.000? Cadê esse Deus? Portanto, olha só que leitura maravilhosa na questão da semeadura. Veja só bem, veja só o que Yeshua, o que Yahushua, esse ser iluminadíssimo, Filho de Deus, está nos ensinando. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde,
benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que será que Jesus está recebendo essas pessoas e dizendo: vinde, benditos de meu Pai, felizes de meu Pai? Vinde, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, Yeshua, o Yahshua, Jesus, ele não está dizendo: você vai lá, meu irmão, Deus te abençoe, sem problema. Obrigado, irmão Ivan. Minha live demora um pouco mesmo. Eu estou lutando para diminuir o tempo, mas Deus te abençoe, vai lá. Obrigado. Jesus não está dizendo aqui: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês pagaram um dízimo, porque vocês sustentaram o Macedinho na terra, porque vocês sustentaram o Valdemiro, porque vocês sustentaram o Malafaia, o R.R. Soares, o Estevão e a Bispa Sônia. Vinde, porque vocês sustentaram o Vaticano. Vinde, porque vocês tomaram ceia, porque vocês se batizaram nas águas. Nada disso tem valor para Deus. Na verdade, isso causa ânsia de vômito no eterno. Mas ele está dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E olha só o que Jesus responde. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você quer entrar no céu? Quer ter a tua salvação garantida? Cuidado, hein? Cuidado com a tua língua, com o teu julgamento, porque o cabecista que você julga pode estar com a senha número 1 para entrar no céu. Cuidado, hein? Cuidado, porque a prostituta pode estar com a senha número 2 para entrar no céu. Porque ela tem mais amor no coração dela, ela tem mais caridade com as pessoas no coração dela do que você, que é religioso. Cuidado, hein? Porque o cara é homossexual, a mulher é homossexual, ele vai para o inferno? Cuidado. Aquele ator que morreu por Covid-19, não é? Esqueci o nome agora. Paulo Gustavo doou, antes de morrer, nem sabia que ia morrer. Estava atuando pela vida. Doou 1 milhão, 2 milhões para os doentes e para os necessitados de equipamentos e remédios de Covid-19. E doou mais 1,5 milhão para o padre Júlio Lancelotti aqui no centro de São Paulo, para as causas, não é, sociais que o padre se empenha dia e noite nas ruas, no frio, e muitas vezes a prefeitura quer barrar o cara. Para os dependentes químicos, os moradores de rua. Cuidado, hein? O Paulo Ricardo doou. Não é? Paulo Gustavo, se não me engano, doou. O ator que morreu. Todos esses milhões aí, com o dinheiro do suor dele, do trabalho dele. Cuidado, pastor. Talvez você seja o último da fila, crente da língua grande. Talvez nem a senha para entrar no céu você tenha. E o Paulo Gustavo pode estar lá em terceiro lugar para entrar na fila do céu. Porque Deus está olhando a sua atitude. Deus está olhando o amor, a essência, o caráter. O enchimento de linguiça, de pecado,
pecados que criaram. Isso é coisa do homem, porque o homem gosta de colocar culpa na cabeça das pessoas, endoidecer, enlouquecer as pessoas. É isso que os caras gostam de fazer, para você ficar réu desse julgamento infernal chamado igreja, sobre o medo, sobre a pressão, sobre a opressão psicológica. Mas Jesus diz: quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Agora, vamos para a última parte dessa live, que eu acho que está chegando, não é? Agora vamos ver como os apóstolos aplicaram isto bem diferente de vocês hoje. Cambada de ladrões, mercenários, demônios da religião. No livro de Atos, capítulo 44, no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 44 a 45, 30 anos depois de Cristo, veja só o que é que nós podemos encontrar aqui. Nós encontramos assim: de paz pisteu oen epi autos kai erro rapaz coinos. O que é isso, mensageiro? Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum mediante suas propriedades. Ó, você já imaginou isso? Que coisa maravilhosa! Vamos agora, não é, ao versículo 45 de Atos, capítulo 2. No capítulo 4, no capítulo 44, Atos 2, 44, está: todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens. É aqui, você quer saber se o cara é realmente um apóstolo de Jesus? Se o cara é um pregador da graça? Se o cara é uma pessoa espiritual, espiritualizada, convertida a Deus, não convencida por religião, por roupa, por terno, por gravata, por Bíblia, por logotipo de igreja? Observa essa passagem. Versículo seguinte, 45. Piprascom que tema cai, praxis diamerizon, autos pas catot, tis an echo, creia. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que você acha disso? Essa situação ocorre na igreja dos chamados santos. Não tinha esse apelido de zombaria por Roma chamado cristãos. Então, na igreja, após a ascensão de Jesus, que ele sobe, os discípulos, ou agora apóstolos, que é uma palavra grega que significa enviados e missionários, só eles foram apóstolos, eles aplicam todo o ensinamento que Jesus ensinou a eles. Lembra que eu disse do Vaikra em hebraico e no Devarim, do Levítico e no Deuteronômio? Em Deuteronômio está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Em Levítico está escrito: não te vingarás contra o teu próximo, contra o teu irmão, do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: eis que um novo mandamento vos dou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E em Mateus 25, que eu acabei de ler, ele diz que quando nós cumprimos essa lei do amor, de amar as pessoas, de dar água, de dar comida, de dar roupa, de dar casa, de ajudar as pessoas, que são os verdadeiros templos de Deus,
nós estamos fazendo automaticamente para Ele, porque Ele se coloca no lugar do outro. A igreja não se coloca no lugar do outro. A igreja coloca várias sanções e normas. Não, ele está assim porque ele pecou. Ele está assim porque ele desviou. Ele é assim porque ele não crê em Deus. Ele é assim porque ele não cumpre a doutrina. Ele é assim porque ele não se batizou. Ele não veio na nossa igreja. Então ele está pagando o preço. Isso é igreja religiosa. Jesus uma vez refutou um fariseu por isso, porque ele disse: mestre, a respeito de um jovem cego, quem foi que pecou para que ele nascesse cego desse jeito? O pai, a mãe? O que acontece? Jesus disse: nem o pai, nem a mãe, nem ele pecou, errou para que ele nascesse cego. Ele veio assim para que hoje se manifeste a glória de Deus. Você está entendendo isso? Por isso que há um provérbio em Jeremias que diz, ou Ezequiel, que provérbio é esse que vocês andam trocando no meio de Israel? Os pais pecaram, os pais comeram uvas verdes, e a boca dos filhos é que azedam. Não, isso não é justo, isso não é da minha parte, é da parte de vocês, religiosos, maldosos, que cometem um erro e querem transferir para o filho. Cada um responde pelos seus atos nessa vida, diz Deus. Sabe? Então, quando nós olhamos para a igreja modelo, que é a igreja apostólica, nós vemos uma situação interessante. Nós vemos que as pessoas se aproximavam dos apóstolos. Vamos ler isso? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 45. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí você pode me reportar assim, mas mensageiro, ou bem, aí está falando que eles se alegravam quase todos os dias, eles iam no templo. Pois é, eles iam no templo, porque o coração deles ainda estava apegado. Lembrem-se, eles eram judeus. Pedro e os outros irmãos e discípulos ou apóstolos eram judeus. Coloca isso na tua cabeça. Eles primeiro pregaram, se esforçaram e levaram uma palavra de libertação, de cura, de milagres, para enaltecer a Deus e a Jesus Cristo, pregando para os judeus. Então, os costumes e as tradições judaicas ainda, da lei mosaica, ainda estavam reverberando na cabeça dos apóstolos. Por isso, o quê? Por isso, espera um pouquinho. Por isso, eles iam ao templo, mas foram ao templo e nada vivenciavam, nada sentiam, eles nada recebiam de Deus nesse templo, porque já havia sido condenado pelo próprio Jesus Cristo como casa de ladrões, não é? Covil de ladrões.
Não tinha mais nenhuma essência espiritual, de energia, de mágica, de mística ou de poder, de espírito que vinha sobre o templo. Já estava corrompido e foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Mas antes do templo ser destruído, preste atenção, eles nunca mais pisaram no templo a partir do momento em que começou a perseguição judaizante contra eles, que agora estavam divulgando, pregando, falando de Jesus, o qual o judaísmo acreditou que matou, que destruiu. Então não confunda as coisas. Quem volta para o templo é religioso. Quem volta para o templo ainda está sob efeito da magia, da bitolação, da fanatização religiosa chamada igreja. As pessoas devem se voltar para o espiritual, para Cristo, para a caridade e para o amor. Claro que as pessoas têm necessidade de viver em sociedade, como um clube, uma agremiação, um point, conhecer outras pessoas. Isso é bom, é legal, é magnífico. Isso é igreja. E não um lugar onde você tem que sentar e ouvir um cara falar e você obedecer o que ele fala e dar o que ele pede. Aí já não é. Então vamos lá. Louvando a Deus e contando simpatia de todo o povo. Agora, olha só que detalhe interessante que eu quero te pegar nessa daqui. Aqui o versículo 42, como viviam os cristãos, diz que as pessoas vendiam as coisas que elas tinham, terrenos, propriedades, né? E davam milhões ali para quem? Pedro, o apóstolo, o líder, o bispo dos outros apóstolos, dos outros missionários, dos outros discípulos. Era Pedro o responsável. Então ele recebia milhões de todo o pessoal que era curado, que ficava maravilhado, que tinha alma invadida, de amor, de misericórdia. Que palavra maravilhosa. Eu não preciso mais disso, estou liberto, encontrei Jesus, meu filho foi salvo, foi curado, minha filha, que maravilha, como que eu vou retribuir? Então as pessoas pegavam, elas nem levavam o dízimo, ou grana, ou dinheiro para o templo, para o sumo sacerdote safado. Elas entregavam aos pés dos apóstolos. Olha só. Agora Pedro, no capítulo 3, olha que barato, que legal. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que é 3 horas da tarde, no calendário lunar hebraico. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. Essa salvação é a mente, está na mente mesmo. Parabéns. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo, não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, levanta e anda. Pegou essa? Agora, como que pode? Olha só, vamos aqui para o capítulo 4 e versículo 32 de Atos. Escuta essa aqui, você vai entender o raciocínio da espiritualidade. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, presta atenção, portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que tinha necessidade. Agora, se os apóstolos, sob o comando do Pedrão, de Pedro, recebiam esses valores, milhões, não é? E como pode um cara que administra tanta grana que entra, vai ao templo, não é? E há uma lei, há um conceito, uma lei no Velho Testamento: não venha na presença do Eterno ou no templo com as mãos vazias. Me responde uma coisa: como é que Pedro, que administra com os demais irmãos e apóstolos toda essa grana que é doada, de posses e casas vendidas, como é que ele não tem uma moeda, uma prata, um ouro, uma moeda para dar para um mendigo? Ou ele está mentindo? Ele está dizendo: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí? Como é que fica uma situação dessa? É isso que eu quero que você absorva nesta passagem dessa tarde, desse partilhar da palavra de Deus espiritual. Os verdadeiros escolhidos de Deus, os verdadeiros mensageiros de Deus nesse mundo, o dinheiro para eles são sementes que se jogam nas vidas das pessoas, em terras que são boas, mas são desprezadas, em pais de família, em mães de família, em crianças abandonadas, em doentes, em investimentos em escolas, em farmácias, em hospitais para o povo. Porque se esperar do homem iníquo, se esperar do político, se esperar do religioso, você vai ser mais um leproso, mais uma pessoa fora da elite e da santidade de Israel. Vai ser mais um indigno, como você é hoje no Brasil. O brasileiro que não é milionário, não é rico, não é classe média, é um indigno, é um pobre, é um relapso, é um desprezado, é um segregado, é um que não tem direito a um aumento digno do salário mínimo, e quando vai aumentar, aumenta R$10 ou R$20. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro, é uma vergonha para o mundo, é uma vergonha para a dignidade humana, sabe? Os estudos que o seu filho tem na escola municipal e estadual é uma vergonha, é um estudo precário, porque o que o seu filho tem que saber, o governo não permite que ele saiba. Entende o que eu estou falando? É bem assim que funciona. Tudo é uma manipulação, tudo é uma exploração, tudo é um autocontrole de uma cúpula de gente nojenta, de gente podre desse país, tanto político quanto religioso. Os políticos enganam com leis e os religiosos enganam com Bíblia, invertem tudo, criam infernos, criam culpas, criam pecados, criam uma série de coisas para mexer com a tua cabeça, para te fanatizar, criam demônios, criam encostos, criam pragas, criam uma série de coisas, maldições, para você socar dinheiro neles. E Pedro, que com os apóstolos administrava milhões de dinheiro, não tinha uma moeda para dar para o paralítico na porta do templo. Por que será? Porque Pedro e os discípulos ou os apóstolos viveram e aplicaram o amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você entende isso? Isso é a lei da semeadura. Isto é semear.
Isso é olhar para o próximo, para o irmão, para a irmã, pegar o WhatsApp e ligar. Como é que você está? Você está bem? Está passando por alguma situação? O que eu posso te fazer? O que eu posso ajudar você no quê? Fala para mim. Está precisando de dinheiro? A tua luz, acabou o botijão de gás, sua comida, sua roupa, está precisando de dinheiro para comprar remédio? O que é que você precisa? Isso é partilhar, é repartir, sabe? Isso é, como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é evangelho, isso faz parte do que nos leva à salvação, do que nos leva ao reino de Deus. Não é socar dinheiro nesses caras eles não prestam. Por mais que seja bonzinho, educado, manso, por mais que fale de Bíblia, que ore, que cante, que fale em línguas, que revele, que profetize, por mais que você receba uma bênção aí dentro do lugar onde você está, você ainda está cego e cega, você ainda é menino e criança na espiritualidade. Você precisa se libertar. Você precisa viver esse Cristo, esse Deus, essa espiritualidade dentro da sua casa, com a tua família, com a tua amada, com o teu amado, com os teus filhos. Viver na prática do amor e da caridade e receber todas as bênçãos conforme o Tehillim 41, 1 e 2, conforme o Salmo 41, 1 e 2, conforme Provérbios 19 e 17. Quem acolhe o necessitado empresta a Deus. Bem-aventurado aquele que acolhe o pobre, o Senhor o protege, o Senhor dá longevidade de vida, e na sua enfermidade o Senhor afofa a cama, lhe dá cura, lhe dá bem-estar, o Senhor protege da língua dos homens maus. Você quer viver todas as bênçãos de Deus? Você quer viver a prosperidade, a saúde? Você quer ter sucesso? Você quer ter paz na sua vida? Então, realmente, dê o dízimo a Deus. Dizime, oferte o quanto você quiser. Mas não é no templo, não é no bolso, pastor. É na vida daqueles que estão passando fome, na rua, no seu bairro, na sua parentela, em algumas ONGs que pedem ajuda, sabe? Em algumas pessoas que se reúnem no seu bairro, que levam comida para as pessoas de rua. Junte-se a eles. Vai lá, façam bem. Ore a Deus. Fale, Deus, eu não quero que o meu dia passe hoje sem eu fazer um bem. Coloque uma pessoa na minha frente que precisa, dentro das minhas limitações, o que eu posso dar. Aí aparece uma senhora, um vozinho, uma criança, uma mãe, uma vizinha, um colega. Isso é a praticidade das obras da fé que nos levam a Deus. Fazendo isso, estou fazendo a Deus. Fazendo isso, estou abençoando o templo verdadeiro de Deus. Agora, dá só uma olhada nisso. Deixa eu ver aqui, vamos acabar. Isto é semear na vida das pessoas, isto é ter a palavra da vida, isto é amar dentro de si, do amar dentro de si, que cresce e se torna numa árvore frutífera, e não como vocês, religiosos, pastores e padres, missionários e apóstolos, que hoje são espinheiros, não é? Que matam, que sufocam a planta, a palavra, a semente e sugam dela tudo o que ela tem, a raiz, o caule, as folhas, os galhos, os frutos, e vocês queimam como o sol a dignidade humana. E como pedras, vocês não permitem que as raízes, que as inteligências, os pensamentos, as buscas,
os desejos das pessoas, adentrem solo abaixo, na profundidade da espiritualidade, na boa terra, no culto, no mistério de Deus, na intimidade de Deus. Quando se fala de espinhos, que matou a planta, que caiu nos pedregais, sufocou e a planta morreu. Lembram quando pegaram Jesus para o açoitar? Jesus vai dizer, João vai dizer que ele é a videira verdadeira, a árvore da vida. Poxa, videira verdadeira, árvore da vida, cheia de galhos, de folhas, não é? E de frutos. Pegaram Jesus e colocaram uma coroa de espinhos, cada espinho com 15 centímetros. Essa coroa de espinho, está ouvindo? Essa coroa de espinho, de 15 centímetros cada um, estava forrada de espinho, foi posta sobre a cabeça, o crânio de Jesus, circundando tudo. Isso penetrou até certo ponto. Você imagina a dor, você imagina o revertério que deu no crânio de Jesus, no líquido amniótico, talvez uma hidrocefalia, as confusões mentais, as dores alucinantes. Essa coroa de espinho, esses espinhos, são vocês na cabeça de cada cristão, de cada evangélico, de cada homem, de cada mulher, de cada senhor e senhora, de cada jovem, adolescente, criança, dentro do reduto, dentro do manicômio religioso, dentro da cadeia de vocês. Vocês não representam Cristo, vocês representam o farisaísmo, vocês representam os soldados romanos, o adversário, o inimigo, o mal da vida. Jesus era a grande semente, Jesus era a vida que se espalhava como humano para todos, cheio de amor, de misericórdia, de caridade, deu água, deu pão, deu cura, deu purificação, deu perdão, deu ressuscitação, deu amor. E vocês, como os romanos, fincam seus espinhos, seus pregos nesse Cristo, porque Cristo se coloca no lugar de cada pessoa, de cada ser humano. Mas o que vocês puderem zombar, o que vocês puderem ferir, agredir, furar, perfurar, ser invasivo nesse corpo, nessa cabeça, nessa mente, nessa alma, nessa vida, para destruir essa planta, para destruir essa semente, para destruir essa palavra de vida, vocês o fazem. Como disse Jesus, Mateus 23, vocês não entram no céu e não deixam aqueles que querem entrar. Vocês são pérfidos, são nojentos, são malditos, são ladrões, mercenários, vagabundos, traficantes da fé, ordinários e malditos. Vocês devem ser punidos por Deus o mais rápido. Vocês devem ser processados pelo Ministério Público. A igreja de Deus, você crente evangélico ou católico, deve se levantar contra a igreja, se levantar contra a sua denominação, se levantar contra o seu pastor. Você deve requerer o seu dinheiro de volta, o seu sangue, o seu suor, o seu benefício, anos de trabalho que está na mão desses vagabundos ordinários que não ligam para a favela, para a comunidade, nem para os moradores de rua, nem para a Cracolândia, nem para os perturbados, nem para os depressivos, nem para os ignorantes, nem para a violência, porque eles estão acumunados com políticos e com o tráfico de drogas. Quer viver o bem de Deus? Então aprenda, entenda o que é semente e o que é semear. Semear é semear na vida do teu próximo. Não é pecado, não é errado. Se Deus tocar no seu coração de você semear na vida de alguém, de alguma pessoa, semeie. Porque você sabe quem é a pessoa.
Você sabe que terra é aquela. Você sabe que não é um manipulador, um explorador da fé. Meus irmãos, que Deus vos abençoe poderosamente. Muito obrigado, irmão Ricardo Teixeira, querido irmão Ricardo Teixeira, por ter estado na minha live, por participar. Fiquei feliz, viu? Muito obrigado, irmão Ivan Costa. Muito obrigado à irmã Vilma. Muito obrigado a quem mais passou aqui. A irmã Lia Reis. Muito obrigado. Quem mais está aqui? Opa, tá aparecendo outra pessoa que eu não... Aqui, tá aqui. Opa, tem que ver, pera. A minha filha... Stephanie, Deus te abençoe. O irmão Elton, se estiver aqui. Mas tem uma pessoa que está aqui que eu não estou conseguindo ver. Espera aí. Opa. Ué. Estava aqui. Ué. Aqui o irmão. Oxi. Misericórdia. Está muito ruim meu dedo para passar. Bom. Eu tenho que agradecer a todo mundo, né? Só mais um pouquinho. Aqui, o irmão Neilton Cardoso, muito obrigado. E o querido irmão peraí. Sobe. Tá ruim mesmo meu dedo aqui. Sou muito ruim nisso. Tem um irmão aqui que eu esqueci o nome dele, tá aqui, o irmão... Peraí que eu vou pegar. O irmão Sazicane Falimana, que Deus te abençoe e te bendiga de onde você estiver, do país que você estiver. Muito obrigado, irmãos. Querem tudo de Deus? Prosperidade, bênção, saúde, proteção divina? Pratiquem somente o amor e a caridade. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Apenas ame o próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. Até a próxima live. Talvez lá para as 18 horas eu volte aqui com uma palavra ou chamando você para orar comigo, porque precisamos orar uns pelos outros. Amém? Deus vos abençoe poder.